E aqui então ele vai entrar na operação da cadeia de suprimentos. O horizonte de tempo aqui é semanal ou diário. E durante essa fase, as empresas tomam decisões relacionadas a pedidos individuais de cliente. Em nível operacional, a configuração da cadeia de suprimentos é considerada fixa e políticas de planejamento já estão definidas. O objetivo das operações da cadeia de suprimentos é manejar os pedidos que chegam do cliente da melhor maneira possível. Lembra que eu falei para vocês que o pedido, o processamento do pedido, ele é uma atividade primária da logística? É óbvio, mas isso é muito óbvio. Tudo acontece com o pedido. Tu montas uma empresa de camisa, de produção de camisa. Não chega nenhum pedido para ti. Tem porquê todos os dias tu ficar produzindo se não chega nenhum pedido? Então a coisa começa no pedido. E nessa fase aqui, diária, semanal, é que o processamento do pedido ele tem o maior cuidado possível. Principalmente nas empresas muito grandes, eles têm um cuidado enorme de que daquele pedido individualizado, dele entrar no sistema e ser atendido de maneira com que ele não se perca numa empresa muito grande, uma demanda muito grande. Tranquilo? Nesta etapa, as empresas alocam estoque ou produção para pedidos individuais. Definem uma data em que o período deverá ser atendido, geram listas de separação de pedidos em um armazém, alocam um pedido a um modo de entrega e meio de transporte em particular, definem prazos de entrega de caminhões e fazem pedidos de reposição. Como as decisões operacionais estão sendo feitas em curto prazo, minutos, horas ou dias, há menos incerteza sobre a informação de demanda. Dadas as restrições estabelecidas pelas políticas de configuração e planejamento, o objetivo durante a fase de operação é explorar a redução da incerteza e otimizar o desempenho. Beleza? Então, nessa fase aqui, ele define dessa maneira. Que ele quer o quê? Reduzir incerteza e otimizar desempenho. Bom, visões de processo de uma cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos é uma sequência de processos e fluxos que ocorrem em diferentes estágios e entre eles e se combinam para atender a necessidade de um cliente por um produto. Aqui é por um produto. Há duas maneiras diferentes de ver os processos realizados em uma cadeia de suprimentos. Bom, visão cíclica e visão empurrar-puxar. Bom, visão cíclica. Os processos em uma cadeia de suprimentos são divididos em uma série de ciclos. Aqui é série desse. Eita, tá cheio de esse troço, eu vou corrigir um tio. Série de ciclos, cada um realizado na interface entre dois estágios sucessivos de uma cadeia de suprimentos. Nós vamos ver uma representação gráfica aqui da visão cíclica para a gente poder ter uma ideia. Visão empurrar-puxar. Os processos em uma cadeia de suprimentos são divididos em duas categorias, dependendo se elas são executadas em resposta aos pedidos de cliente ou em antecipação a eles. Processos do tipo puxar são iniciados por um pedido do cliente, enquanto os processos do tipo empurrar são iniciados e realizados em antecipação a pedidos de cliente. Bom, vocês vão agora pegar um bizu comigo e eu vou explicar essa parada aqui, principalmente esse empurrar-puxar. Lá na frente, o autor explica isso, mas eu quero que agora, desde já, você pega esse bizu comigo e joga para a massa do seu sangue. Galera, preste atenção. Quando a gente está falando de cadeia de suprimentos, a gente chega num estágio da cadeia que é a produção do material. Não é isso? A empresa recebe a matéria-prima, ela entra na cadeia de produção, passa pela cadeia de produção até chegar ao produto acabado. O produto final, o produto acabado, é estocado
pode ser num armazém, pode ser enviado para um centro de distribuição. Isso aí a gente vai ver quando falar de cross-dock simples ou distribuição descentralizada, isso aí é outro detalhe. E depois chega na mão do cliente. Vamos agora nos ater, visualizar a parte de produção. Então eu vou dar uma explanação agora com essa visão e do que o autor fala ali na frente sobre o MRP, da cadeia de produção, que está inserido dentro da cadeia de suprimentos. Bom, pessoal, existem dois modelos, duas formas de se produzir um material. Bom, o primeiro deles, e esse é o modelo tradicional, chama-se MRP, né? Material Requirement Planning, né? Planejamento do pedido do material. O que é o MRP? Ele é aquele modelo que está sendo descrito aí, do modelo do empurrar. Ele empurra a produção, ele empurra o pedido. Então, esse modelo tradicional é o chamado empurrar. Em inglês, é o tipo push, empurrar. Bom, qual é o problema de empurrar uma produção? Preste atenção nesse detalhe aqui. Vamos supor que aqui está a minha cadeia de produção. A minha matéria-prima da entrada aqui, ela é processada nesse estágio, passa para o estágio B. Processada nesse estágio, passa para o estágio C. Depois passa para o estágio D. O que acontece no modelo tradicional, no modelo empurrar? Os estágios da produção, elas não trabalham no mesmo tempo, de forma sincronizada. Isso é chamado tempo de ciclo. O que é o tempo de ciclo? É o tempo que leva para produzir uma unidade do produto. Uma unidade. Então, o tempo de ciclo é o somatório do tempo que se leva em cada uma. Então, olha só, preste atenção. Esse cara aqui, ele produz, por exemplo, a parte dele em 10 segundos. Esse aqui demora 20 segundos. Esse aqui demora 25 segundos. Esse aqui demora 30 segundos. Beleza? Até chegar no produto acabado. Só que o modelo empurrar, esse cara terminou, já manda logo para ele. Esse cara terminou a parte, já manda logo para ele. Terminou a parte, já... Galera, se não existe sincronia, o que vai acontecer aqui dentro da cadeia de produção? Uma coisa que vocês estudam chamado teoria das restrições. Opa, ou seja, então ocorre hoje os gargalos. Opa, vai chegar num dado momento que vai travar a produção. Por quê? Porque o estoque que está de produtos em processo não vai comportar. Opa, vai ter que travar a produção. Esse cara que está mandando, está empurrando, está empurrando, está empurrando. Então, na verdade, o que o Chopra está falando aqui desse modelozinho, do empurrar ou puxar, é que o modelo de empurrar, ele não se preocupa com o pedido do cliente. Ele está produzindo, independente do que o cliente pediu ou não. Bom, esse modelo tradicional do empurrar, ele visa alto nível de estoque. Ele quer produzir, independente do cliente pedir ou não. Independente do cliente chegar assim, eu quero, produz aí para mim. Já está produzido, só pegar. Beleza? Isso é ótimo para a galera do marketing.
Porque quando você chega na loja, o cara fala assim, se comprar agora, eu tenho estoque, já sai daqui levando. Mas nós vamos estudar, eu vou mencionar uma coisa, os custos de estocagem. Então a gente vai pegar esse bizu e jogar essa para a massa do sangue. Isso aqui, esse modelo aqui, aumenta os custos de estoque. E esse modelo aumenta os custos de estoque porque ele não se preocupa com o cliente. Ele quer produzir, produzir, produzir. Bom, o que aconteceu? Os japoneses, sempre os japoneses, falaram assim, não, essa parada está errada. Não pode ser assim. Nós vamos criar uma coisa chamada Just in Time. Que é um modelo novo. Um modelo novo implementado pelas empresas. O Just in Time, ele trabalha no modelo puxar, do tipo pull, né? Pull, em inglês, puxar. Bom, como é que funciona isso? Galera, o A, ele só vai produzir se B pedir, solicitar. Ah, produz aí tantas peças e manda para mim. O C, ele vai ter que pedir, então o B vai ter que produzir. O D vai ter que pedir para C. O D está puxando de C. Bom, então o que o Chopra falou está certo. Porque, na verdade, o D só vai chegar a solicitação na mão dele, que quem está aqui em cima é o cliente. O cliente faz o pedido, então o cliente puxa a produção. Quando o cliente puxa a produção, opa, B puxa de A, C puxa de B, D puxa de D. Isso aqui é chamado um modelo inteligente de produção. Por que um modelo inteligente? Porque dessa forma ele evita gargalos, ele evita que se pare a produção por excesso de estoque. Opa, o estoque encheu, não cabe mais, não tem mais como produzir. Para a produção. Bom, esse cara aqui ele tem uma característica, ele visa baixo nível de estoque. Por quê? Porque, na verdade, o Just in Time ele trabalha com uma coisa chamada One Piece Flow, que é o fluxo de uma só peça. Just in Time. Bom, a palavra Just in Time ela já diz só na hora. Então, qual é a característica disso que o Chopra está citando aqui desse modelo puxar? Só fabrica quando necessita. Ou seja, quando o cliente pede. Se o cliente não pedir, não fabrica. Ah, Rodrigo, mas o estoque é zero? Não. Esse estoque aqui é um estoque mínimo. Lá na frente nós vamos falar disso. Que eu até digo que é o próprio papel do estoque de segurança. Aquela gordurinhazinha que fica ali na manga para queimar na hora que tem que ser queimada por uma demanda imprevista, por exemplo. Tranquilo? Gente, então olha só. Quando a gente falar de empurrar ou quando a gente falar de puxar, aqui o Chopra vai começar a falar nisso, então eu já quero que vocês tenham esse entendimento. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Porque isso aqui, lá quando ele fala da informação, ele fala inclusive dos softwares de informação para a cadeia de suprimentos, ele fala do MRP, que o MRP é um software. Só que eu vou explicar a evolução do MRP até chegarmos no Enterprise Resource Planning, né? Que é o planejamento de recursos empresariais, o ERP. Por enquanto, essas duas informações. Falou puxar Just in Time.
falou em empurrar, já raciocina com MRP. Tranquilo? E aí a gente vai dar prosseguimento à nossa aulinha aí. Bom, aqui ele está falando da visão cíclica e está falando da visão empurrar-puxar. Galera, esse aqui o Chopra colocou como estágios em cadeia de suprimentos. Então nós temos aqui o fornecedor, o fabricante, o distribuidor, o varejista, pode ser também um atacadista, um lojista, e aqui o cliente. Eu concordo que esses aqui, assim, resumindo tudo, os estágios são esses. Tá perfeito. Dá para a gente visualizar desde quando o cliente que está aqui foi aqui na empresa, no fabricante, pediu. Esse camarada fez um pedido para cá, esse fornecedor mandou para cá o material ficou bom, chegou para o distribuidor, o varejo chegou na mão do cliente. Para mim está perfeito. Bom, visão cíclica dos processos de cadeia de suprimentos. Dado os 5 estágios de uma cadeia de suprimentos, todos os processos da cadeia de suprimentos podem ser desmembrados nos 4 ciclos de processos. Ciclo de pedido de cliente, ciclo de reposição, ciclo de manufatura. A palavra manufaturar significa ela está relacionada à produção, e ciclo de aquisição ou procurement. Cada ciclo ocorre na interface entre 2 estágios sucessivos da cadeia de suprimentos. Os 5 estágios assim resultam em 4 ciclos de processo. Nem toda cadeia de suprimentos terá os 4 ciclos claramente separados. Por exemplo, uma cadeia de suprimentos de gênero alimentício, em que um revendedor estoca mercadorias de produtos acabados e faz pedidos de reposição em um distribuidor, provavelmente terá 4 ciclos separados. A Adel, ao contrário, vende diretamente a clientes, evitando assim o varejista e o distribuidor. Então, isso aqui é um modelinho, mas não significa que todas as empresas se moldam a este modelo. Beleza? Bom, então aqui a gente começa a observar que aqui nós temos, entre eles, os estágios aqui, ó, os ciclos. Então, por exemplo, vamos supor que, sei lá, o cara monte uma questãozinha babaca perguntando entre quais estágios da cadeia de suprimentos está, por exemplo, o ciclo de pedido do cliente. O ciclo do pedido do cliente, você vai raciocinar que o cliente está aqui, ó. E provavelmente vai achar que o ciclo do pedido do cliente está aqui. Mas, na verdade, o ciclo do pedido do cliente está inserido aqui, ó. Então, gente, todo cuidado é pouco. Isso aqui é uma decorebinha. É olhar para a imagem e decorar. Ah, Rodrigo, mas eu não concordo. Gente, eu li tanta coisa aqui que eu não concordo. Mas o meu conceito, o teu conceito não vai valer para a prova. Vai valer o que está escrito. Beleza? Então tem que tomar esse cuidadozinho. Tem que saber exatamente onde está inserido esses ciclos aí. Show de bola? Bom, dentro de cada ciclo, o objetivo do comprador é garantir a disponibilidade do produto e conseguir economias de escala no pedido. O fornecedor tenta prever pedidos de cliente e reduzir o custo de recebimento do pedido. Ele então trabalha para atender o pedido em tempo e melhorar a eficiência e a precisão do processo. O comprador, por sua vez, trabalha para reduzir o custo do processo de recebimento do pedido. Ele então trabalha para atender ao pedido em tempo e melhorar a eficiência e a precisão do processo. O comprador, por sua vez, trabalha para reduzir o custo do processo de recebimento. Os fluxos reversos são administrados para reduzir os custos e atender aos objetivos ambientais. No ciclo de pedido do cliente, a demanda é externa à cadeia de suprimentos e, portanto, incerta. Olha só por que ele está falando isso. No ciclo do pedido do cliente, a demanda é externa. Volta para cá.
no ciclo do pedido do cliente, esse fabricante aqui está atendendo a um camarada que é esse aqui, ó. Na verdade, a demanda externa. A ideia aqui é o seguinte: ele está preocupado de atender essa demanda que está aqui fora. Vamos supor, por exemplo, que ele estivesse trabalhando aqui no modelo empurrar. Ninguém fez o pedido a ele ainda, mas ele está empurrando. Ele quer gerar altos níveis de estoque, porque ele quer atender a essa demanda aqui. Pronto. Então, o ciclo do pedido do cliente está atendendo uma demanda externa. É isso que o Chopra está explicando para nós. Em todos os outros casos, a colocação de pedidos é incerta, mas pode ser projetada com base nas políticas seguidas pelo estágio, em particular da cadeia de suprimentos. Beleza? Bom, no ciclo de aquisição, um fornecedor de pneus para um fabricante de automóveis pode prever a demanda com precisão se o cronograma de produção do fabricante não for conhecido. A diferença entre os ciclos está relacionada à escala de um pedido. Assim, compartilhar informações e políticas de operação ao longo de estágios da cadeia de suprimentos torna-se mais importante à medida que nos afastamos do consumidor final. Uma visão cíclica da cadeia de suprimentos é muito útil quando consideramos decisões operacionais, pois especifica claramente os papéis de cada membro da cadeia de suprimentos. A descrição detalhada do processo de uma cadeia de suprimentos na visão cíclica força um projetista de cadeia de suprimentos a considerar a infraestrutura exigida para dar suporte a esses processos. Ela é útil, por exemplo, quando se configura um sistema de informação para dar suporte às operações da cadeia de suprimentos. Puxa, o que ele está falando ali? A informação ela é de vital importância, que todos se falem. Gente, a demanda é quase sempre variável, quase sempre incerta. Então a galera vai se unindo ao máximo para poder chegar naquele modelo, no patamar mais ótimo possível. Aqui é uma nota minha, beleza? Bom, uma visão cíclica, na verdade minha não, do livro, eu fiz um destaque aí através de nota. Uma visão cíclica da cadeia de suprimentos define claramente os processos envolvidos e os proprietários de cada processo. Essa visão é muito útil quando se consideram as decisões operacionais, pois especifica os papéis e as responsabilidades de cada membro da cadeia de suprimentos e o resultado desejado para cada processo. O que ele está falando? A visão cíclica ela aponta cada responsável na cadeia de suprimentos. Então, entre os estágios ali, do fornecedor e do camarada que vai produzir, o ciclo do cliente, pedido do cliente. Então, quem é o responsável nessa etapa, neste ciclo? Fulano e ciclano. E assim sucessivamente. Galera, tá aqui. A gente nunca sabe se isso vai ser cobrado em prova ou não. Eu acredito que é uma probabilidade, se pegar um livro do Chopra para poder montar uma questãozinha em cima disso. Então tá aí o conceito para vocês. Beleza? Espero que vocês guardem na mente e se cair na prova, apliquem. Bom, visão, empurrar, puxar de processos da cadeia de suprimentos. Todos os processos em uma cadeia de suprimentos estão em uma de duas categorias, dependendo do tempo de sua execução em relação à demanda do consumidor final. Com processos do tipo puxar, a execução é iniciada em resposta a um pedido do cliente. Gente,
Olha o que eu falei para vocês. Empresa, cliente. Quando o cliente faz o pedido, o cliente está puxando a produção. Ó, produz para mim. Vem em mim. O cliente está fazendo aquele famoso vem em mim, vem legal. Vem, né? Tipo, vem que eu tô querendo. É isso aqui, ó. Ele está puxando. Beleza? Então, a empresa, ela vai reagir ao pedido. Pronto, acabou. Ah, que modelo é esse na visão do Chopra? Esse é o modelo puxar. Gente, simples. Simples, hein? Simples demais. Bom, vamos supor que o cara deu uma de maluco e puxa no livro aí uma questão que fala quais ou qual modelo se enquadraria o modelo puxar. Duas palavras que vocês não podem esquecer jamais. O just in time, que é o modelo de produção, e um submodelo, subprocesso do just in time, que é o Kanban. Kanban significa cartão em japonês. É uma forma simples, barata, em que o camarada ele só manda o material quando o cartãozinho está lá. Né? O Kanban, ele é... Como é que ele trabalha isso? Por que ele é um subprocesso, um submodelo de just in time? Porque eu só posso mandar o material se o cartãozinho estiver verde lá para mim. Ó. Cartão verde, mando o material. Cartão vermelho, não mando o material. Não é isso? As universidades não trabalham muito com Kanban. Aliás, as festinhas de universidade, festa da medicina, festa da engenharia, festa da administração é sempre caído. Mas festa da medicina, da engenharia, do direito sempre bomba. Então chega lá, o cara já te dá logo um cartãozinho verde e um vermelho. Tu chega na mesa, garotinha tá lá, cartãozinho verde, significa que ela tá querendo, ela tá puxando a produção. Ó, vem em mim, tô carente, quero produzir, reproduzir, fazer um montão de coisa, pum, tá lá. Agora, cartão vermelho, não vem, não tem, tô chateada, magoada, maltratada, desquitada, relaxada, pô, não tô para negócio. Pronto, acabou. Então, isso é o Kanban. Na verdade, eles aplicam o Kanban, nem sei se eles têm consciência. E o Kanban, ele é uma filosofia, um subsistema just in time. Se por acaso cair na prova, tá aqui essas duas informações. E o que o Chopra está explicando é isso. Começa, inicia no cliente. Beleza? Modelo puxar. Simples assim. Bom, a execução é iniciada em resposta a um pedido do cliente. Com processos do tipo empurrar, a execução é iniciada em antecipação a pedidos dos clientes. Portanto, no momento da execução de um processo do tipo puxar, a demanda do cliente é conhecida com certeza. Ao passo que no momento da execução de um processo do tipo empurrar, a demanda não é conhecida e precisa ser prevista. Bom, o que acontece no tipo empurrar? O camarada, ele simplesmente... Ó, galera, vai fabricando aí, a gente não sabe quando vão pedir, quando vai aparecer um cliente. Então a gente vai fabricando altos níveis de estoque. Beleza? No tipo puxar, não. A demanda é conhecida. O cliente chegou, pediu, fabrica. Pediu, fabrica. Pediu, fabrica. Beleza? É óbvio que ambos os conceitos têm as suas vantagens e desvantagens. Mas eu vou dar mais uma informação que, não sei, a gente nunca sabe o que pode cair, e informação nunca é demais. Galera, se por um acaso cair na prova de vocês perguntando se pode numa empresa trabalhar com os dois modelos juntos, e aí? Isso é possível? Isso é viável? Você ter MRP e Just in Time puxar e empurrar trabalhando juntos? Sim. Sim. Eu não vou entrar aqui no mérito da questão,
senão vou ter que explicar muita coisa da cadeia de produção, e aqui eu quero me ater apenas à cadeia de suprimentos, passando pela produção, mas me atendo aos detalhes do Chopra. Mas sim, se cair na prova, tu pode marcar sim, com toda certeza. O Bauer Sox, o Slack, o Jurandir Peinado, os principais autores apontam que sim, então é sim. Tranquilo? Pode confiar no mestre de salto. Beleza? Bom, os processos do tipo puxar também podem ser chamados de processos reativos. Sublinha esse nome. Reativos. Pois reagem à demanda do cliente. Já os do tipo empurrar podem ser chamados de especulativos. Olha que nome. Cara, se cai na prova reativa ou cai especulativo, para quem não estudou fica difícil matar uma questão dessa. Então coloca aí, anota. Beleza? Pois respondem à demanda especulada ou prevista, em vez de demanda real. Os processos do tipo empurrar operam em um ambiente incerto, pois a demanda do cliente ainda não é conhecida. E os processos do tipo puxar operam em um ambiente em que a demanda do cliente é conhecida. Porém, eles normalmente são restringidos pelas decisões de estoque e de capacidade que foram feitas na fase empurrar. Capacidade do estoque, gente, é de suma importância. A gente vai ver por quê. Bom, uma visão do tipo empurrar-puxar da cadeia de suprimentos é muito útil quando se consideram decisões estratégicas relacionadas a projeto da cadeia de suprimentos. O objetivo é identificar uma fronteira apropriada entre empurrar e puxar, de modo que a cadeia de suprimentos possa combinar oferta e demanda de modo eficiente. Bom, nota. Uma visão do tipo empurrar-puxar da cadeia de suprimentos classifica os processos com base em se eles são iniciados em resposta a um pedido do cliente ou em antecipação ao seu pedido. Essa visão é muito útil quando se consideram decisões estratégicas relacionadas ao projeto da cadeia de suprimentos. Quando eu estou nessa fase de projetar do projeto da cadeia de suprimentos, eu já defino qual vai ser o meu modelo, se vai ser empurrar ou vai ser puxar. Se eu vou trabalhar com just-in-time ou se eu vou trabalhar com MRP. Beleza, pessoal? Bom, galera, vou fazer um intervalinho aqui, beleza? A gente volta aí com mais conceitozinhos aí e a gente continua nossa aula. Vou tomar uma aguinha, mas não me demora, me aguarde. Um beijão para todos aí, um grande abraço aí forte e a gente continua daqui a pouco. Valeu!